Análise analítica. Vamos falar de como é que avaliamos os sistemas de laboratório automatizados, ou seja, como é que nós avaliamos se aqueles equipamentos nos estão a fornecer resultados que nós podemos confiar. E depois vamos falar só sobre certificação e acreditação. Atenção, não vamos falar muito porque já sei que isto nos dá sempre alguma confusão, mas é preciso que vocês compreendam o que é um laboratório certificado, um laboratório de Ok, então vou começar por vos perguntar para que nós fazemos exames laboratoriais? Para diagnóstico, mais. É só para diagnóstico? Diagnóstico, mais. Para avaliar terapêuticas, não é? Para fazer rastreios. Portanto, nós aplicamos os resultados dos exames laboratoriais em várias coisas, não é? Então, o que é que nós estamos a fazer com os exames laboratoriais para conseguir fazer diagnóstico, prognóstico, rastreios, monitorização terapêuticas? Ora, nós estamos a medir as condições fisiológicas de um indivíduo num determinado tempo. Quer isto dizer que o mesmo indivíduo, quando está, se for analisado noutra altura, noutras condições, pode ter outras condições fisiológicas. Okay? Então, eu quero saber o verdadeiro estado fisiológico do indivíduo naquele momento. Eu quero saber quais são os valores, os parâmetros a analisar daquele indivíduo sem qualquer interferência. Portanto, o que é que acontece? Portanto, para que eu possa fazer o diagnóstico, a monitorização ou a terapêutica, é fundamental que estes resultados que eu obtenho dos exames laboratoriais sejam representativos e viáveis. Isto é onde eu quero chegar. Como é que eu chego lá? Porque eu sei que existe uma série de fatores que vão interferir nestes resultados. Desde o momento, aliás, desde o próprio utente, até o momento em que os resultados saem para o utente, existe uma série de condicionantes que podem afetar estes resultados. Então, eu tenho que ter um conjunto de cuidados que me vai garantir que posso confiar nos resultados. Portanto, o que é que eu preciso? Eu preciso de qualidade no laboratório. É a qualidade, com todas as suas vertentes, que me vai fazer confiar nos resultados dos exames laboratoriais. Ora, o que é a qualidade? Quando vocês pensam em qualidade, vocês pensam em quê? Como é que vocês definem qualidade? Diferente para cada um de nós. A Qualidade diferente para cada um de nós. A qualidade é algo muito subjetivo, porque a qualidade para múltiplas pode ser diferente, que é a qualidade para mim, que é para outra pessoa, não é? Então, nós temos que tornar isto subjetivo numa coisa objetiva dentro do laboratório. Porque assim, o que é para vocês qualidade nas análises clínicas ou na anatomia patológica? Eu não estou-vos a pedir uma definição técnica, estou-vos a pedir a vossa opinião. O que é para vocês um serviço de análises clínicas ou de anatomia patológica com qualidade? Vocês enquanto utentes, não enquanto trabalhadores. O que é que vocês primam? O que é que vocês valorizam? Um serviço consistente. Mais. Resultados fiáveis. Mais. Que o técnico esteja capacitado para saber onde fazer o que ele Competências técnicas dos profissionais. Mais. Uma boa análise. Hã? Uma boa análise. Uma boa Análise. Uma boa análise. Mais. Não demora muito tempo. Que não demora muito tempo. Isso também faz parte da qualidade. Mais. Há
pessoas que normalmente se interessam nada por isso que vocês disseram e querem simplesmente que a técnica não lhes provoque dor no momento da colheita. Há pessoas que simplesmente querem chegar e ser logo atendidas. Isto tudo são características. Eu estou cheio de comissão porque eu tive em cima do formiga. Agora quero psicologicamente achar que tenho formigas pelo corpo todo. Portanto, estava ao telefone e de repente olhei para o pé e tinha cheio de formigas. Imaginei que elas me percorreram o corpo todo, não é? Portanto, a qualidade que vocês estão a ver para cada um de vocês é diferente, não é? Então, de uma forma geral, nós podemos definir qualidade como sendo uma aptidão de um produto ou serviço para satisfazer as necessidades expressas ou implícitas do utilizador. É isto. Isto é simplesmente as características que um produto, pode ser um telemóvel, um tablet, um computador, uns óculos de sol, vocês querem que esse produto ou um serviço, por exemplo, um atendimento numa operadora de telecomunicações ou no laboratório, vocês querem que esses serviços ou produtos vão ao encontro das vossas expectativas, sejam elas quais forem. Ok? Agora, como é que nós fazemos isto no laboratório? Isto, no laboratório, é um bocadinho mais rígido. Eu, no laboratório, posso querer satisfazer uma pessoa ou outra pessoa. Não, eu quero satisfazer um conjunto de pessoas. Quanto mais expectativas eu alcançar, mais pessoas eu vou satisfazer. Ok? Sendo que o principal objetivo do laboratório é fornecer os tais resultados representativos e fiáveis. Então, como é que eu vou garantir isso? É isso que vocês vão aprender hoje. Ora, os laboratórios devem ter um sistema de gestão da qualidade. Não é obrigatório, pois não? Não é obrigatório. Sistema de gestão. O sistema de gestão da qualidade não é obrigatório. No entanto, um laboratório que eu tenho, um laboratório que trabalha okay? Ora, então, um sistema de gestão da qualidade tem duas componentes, a gestão da qualidade e o sistema da qualidade. Qual é que é a diferença? Basicamente, a gestão é uma ação, são atividades, são coisas que vocês fazem. O sistema é uma estrutura que apoia as vossas ações. Ou seja, o que é isto da estrutura do sistema? São o próprio laboratório, as instalações do laboratório, as competências técnicas que vocês falaram, quais são os equipamentos que eu tenho disponíveis para medir volumes, medir massas, analisar as amostras, como é que é feita a colheita das amostras, como é que elas são processadas. Ou seja, são os recursos humanos, físicos, materiais, financeiros que eu tenho à disposição para conseguir fazer as atividades da qualidade. Ok? Dentro deste sistema de gestão da qualidade temos a garantia da qualidade, que é um conjunto de ações que são estabelecidas previamente e feitas de forma sistemática para obter a garantia que aquele serviço satisfaz as exigências da qualidade. No âmbito dos exames laboratoriais, esta garantia permite ter o domínio da organização de todas as tarefas que levam à organização. Dentro da garantia da qualidade temos o controle da qualidade. O que é o controle da qualidade? Vocês têm muitas dificuldades em compreender isto. O controle da qualidade são atividades práticas que nós realizamos dia a dia para controlar as técnicas que nós implementamos e desenvolvemos. Portanto, técnicas e atividades usadas para cumprir requisitos da qualidade. A gente ainda não sabe quais são os requisitos da qualidade. A gente tem que definir esses requisitos primeiro
para depois saber como é que os podemos controlar, como é que podemos atingir esses requisitos. Pode ser, por exemplo, um requisito de qualidade pode ser tão simples como não ter nenhuma reclamação de utentes durante um mês. Como é que eu faço para garantir que não tenho essas reclamações? Como é que eu cumpro esse requisito da qualidade? Ora, eu vou estabelecer um conjunto de medidas para impedir que isso aconteça e para monitorizar se isso acontece. Ok? Se vocês trabalharem no serviço de sangue, o vosso requisito da qualidade pode ser tão somente como garantir que eu tenho um aumento de 10% de doadores de sangue naquele período. Eu tenho que estabelecer como é que eu vou garantir esse requisito de qualidade. Ok? Ora, estuda os procedimentos usados, detecta os erros para os diminuir. São ações concretas que se efetuam todos os dias no laboratório, garantindo o resultado de qualidade. Ou seja, a ausência de erros nos ensaios que estamos a realizar todos os dias. É claro que para isso precisa-se de dinheiro, porque uma das coisas que utilizamos são as amostras de controle. E isso custa muito dinheiro ao laboratório. Okay? Precisamos de pessoas capazes, precisamos de lhes pagar o ordenado, precisamos de pagar a água, pagar a luz, pagar as instalações, precisamos de pagar os equipamentos. Não é? Ora, todas as fases da marcha analítica têm obrigatoriamente o controle da qualidade. Ora, o que é a marcha pré-analítica, ou melhor, fase pré-analítica, analítica e pós-analítica? Então, sendo que a marcha é todo um conjunto de atividades que se faz desde o momento em que o utente tem análise para fazer, até o momento em que é comunicado o resultado, interpretado o resultado. O que é a fase pré-analítica? Temos o bilhete da amostra, mais. Para fazer o bilhete de uma amostra, o que é preciso fazer primeiro? Identificar todos os contentores. Os tubos de treta, não é? E antes mesmo de identificar os tubos e antes mesmo da pessoa chegar ao laboratório, o que é que nós temos que fazer? Recolher os dados do utente. Temos que saber os dados do utente. E uma das coisas que nós temos que saber é o quê? É a preparação que o utente teve para aquelas análises. Ora, se eu tiver que fazer uma análise à glucose, o utente pode aparecer qualquer hora do dia lá, no laboratório, o que é que ele tem que respeitar? O dia de jejum. Ou seja, temos na fase pré-analítica todas as etapas que incluem desde o momento que o médico passa uma requisição de análises até ao momento em que a amostra está pronta para ser analisada. Passamos então pela preparação do utente para os exames laboratoriais, passamos pela identificação correta do utente, a preparação do material para a colheita, a própria colheita e o processamento da amostra. Okay? Como, por exemplo, a centrifugação. Okay? A fase analítica é o quê? O que é para vocês a fase analítica? É a análise da amostra, pode ser feita de forma automatizada ou de forma manual. Quando vocês estão ao microscópio, com uma lâmina, vocês já estão a analisar a amostra. Quando vocês põem os tubos de colheita dentro dos equipamentos, vocês já estão a fazer a análise da amostra. A partir do momento em que a amostra está analisada, é preciso interpretar esses resultados, colocá-los nas unidades de SI, não é? Precisamos de comunicar os resultados ao utente. Tudo isto é a fase pós-análise, pós-analítica. Quer isto dizer que a qualidade tem que estar inserida em todas estas fases. Porque se falha aqui, todo o processo vai falhar. Se falha aqui, a mesma coisa. Portanto, qualquer erro que vocês têm numa destas fases vai interferir na representatividade dos resultados que vocês já obtiveram.
e vão deixar de ser fidedignos. Podem deixar de representar o verdadeiro estado fisiológico do utente. Vocês não se esqueçam que vocês não têm só pessoas saudáveis no laboratório, vocês também têm pessoas doentes. Ou seja, eu quero que os resultados representem se a pessoa está saudável ou se a pessoa está doente. Porque se eu obtiver um resultado que está fora do intervalo de referência, eu vou achar que aquele resultado está errado? Não. Mas como é que eu sei que aquele resultado fora do intervalo de referência é um resultado verdadeiro, fidedigno? Hã? Não só. Por todos os controlos de qualidade que eu tenho de exercer. Não é só a amostra de controle. Imagina. Ora, eu tenho. Preciso fazer uma análise do potássio. O potássio é essencialmente intracelular, dentro dos eritrócitos. Ora, se eu tiver uma amostra de soro onde vou analisar o potássio e durante a colheita eu fiz uma hemólise, o que é que aconteceu ao potássio que estava dentro dos eritrócitos? Saiu para o soro. Então, o que é que vai acontecer aos valores de potássio que eu vou obter? Vão ser muito elevados, não é? Então, se vão ser muito elevados, pode até ultrapassar o intervalo de referência. Ora, controle de qualidade estava muito bem, não houve nenhum erro durante a fase analítica, mas aqueles valores aumentados de potássio não são verdadeiros. Porquê? Porque foi aqui que falhou. Estão a ver? Outra coisa, imaginem que a pessoa até tem valores de potássio inferiores ao normal, está abaixo do limite inferior do intervalo de referência, mas com essa hemólise, com esse aumento falso dos valores de potássio, a pessoa ficou com os valores dentro do intervalo de referência. É ou não é grave na mesma? Portanto, eu tenho que garantir que todas as etapas ou fases da marcha analítica têm controle de qualidade. Ok? Qual é que vocês acham que é a fase que mais erros tem? Dentro destas que aqui estão, qual é que vocês acham que é que tem mais erros? É a fase pré-analítica. Porquê? Fazer a qualificação. Mas a Google ias fazer a qualificação. Mais. Também identificar Ou seja, conferir dados, troca de ciência, Mais. Ou seja, temos aqui muitas, vocês já me estão a dizer muitas variáveis pré-analíticas. Isso que vocês me estão a falar são variáveis pré-analíticas. Olha, porquê que temos muitas variáveis pré-analíticas? Porque esta fase pré-analítica tem muita mão. É uma etapa que representa 70% dos erros que ocorrem em toda a marcha analítica. Porquê? Porque é aquela menos automatizada. Ok? Portanto, é mais fácil diminuir ou controlar os erros nesta fase analítica. Ainda assim podem ocorrer e a gente tem que estar atentos. Que ela está mais propensa a erros porque ela tem maior manipulação humana. Nomeadamente a identificação, a preparação do utente, a própria colheita. Basta que vocês escolham tudo errado, já estão a interferir com os resultados daquela análise. Perceberam o conceito? Sim? Ora, portanto, como eu vos disse, temos aqui então imensos fatores a interferir na qualidade da marcha analítica e que vão inevitavelmente interferir nos nossos resultados. Então, como é que a gente controla isto? Lá está. Como é que a gente controla a qualidade? Nós temos que estabelecer ações concretas todos os dias, sistemáticas, que nos vai garantir que, se o processo decorrer dentro daqueles parâmetros, eu posso confiar no resultado. Ok?
Portanto, há duas formas de controlar a qualidade. Há o controle da qualidade interna e há a avaliação externa da qualidade. É muito fácil de distinguir. Portanto, ambos assentam num conjunto de atividades que nós fazemos todos os dias dentro do laboratório. Mas há aqui uma pequena variação, ou seja, o controle da qualidade interno significa que, eu vou ler para explicar, um conjunto de ações internas que se destinam a assegurar a qualidade dos resultados obtidos nas amostras e assegurar o controle da reprodutibilidade dos métodos e resultados. Vocês sabem o que é isto? Reprodutibilidade? Já ouviram falar em palavras como reprodutibilidade, repetibilidade, exatidão, precisão? Mas não ouvi falar de certeza. Bem? Ou seja, controle de qualidade interna são ações que são feitas dentro do laboratório, estabelecidas pelo laboratório e feitas todos os dias. Um exemplo, manuais da qualidade. Ou seja, eu tenho um manual onde estão descritos os procedimentos padronizados que devem ser realizados. Ou seja, pode ser, por exemplo, um manual de colheitas. Se eu tiver alguma dúvida, como é que eu devo colher determinada amostra, eu vou àquele manual e vou ver como é que se faz. Qual é que é o tubo, se tem que refrigerar o material, como é que eu tenho que processar a amostra. E então, eu estou a garantir assim que para aquela análise eu faço sempre da mesma maneira e da maneira correta. Posso, por exemplo, monitorizar a competência técnica, ver se as pessoas fazem sempre da mesma maneira e bem. Eles estão a pivotar bem, não é? Posso ter que monitorizar a qualidade da água, como vocês viram hoje de manhã, analisando a condutividade e a resistividade. Verificar se o material que utilizo está, por exemplo, estéril, se está bem lavado. Quais são, se os materiais de medição e ensaio estão bem calibrados, e posso ainda monitorizar, avaliar os métodos analíticos, que é o que eu vou explicar a seguir. A avaliação externa da qualidade é muito semelhante ao controle da qualidade interna, mas no sentido em que é realizada por uma empresa externa ao laboratório. Ou seja, vocês vão se inscrever num programa de qualidade externa, de avaliação externa da qualidade. Esse laboratório externo envia-vos uma amostra e diz que vocês têm que avaliar o parâmetro X naquela amostra. E vocês vão analisar aquela amostra como se fosse uma amostra qualquer, de um utente. E vão analisar tal e qual como analisariam outra. Os mesmos passos, os mesmos processamentos, os mesmos equipamentos, etc. Desse resultado, esse resultado que vocês já obtêm, vocês vão enviar para a empresa e a empresa vai comparar o resultado que vocês já obtiveram com aquele resultado que é considerado o valor verdadeiro. Então, o que é que nós estamos a analisar aqui? Exatidão ou precisão? Exatidão. Quer isto dizer que o controle da qualidade permite-vos avaliar a precisão e a exatidão. Bem? São duas coisas fundamentais no laboratório, vocês já vão perceber porquê. Portanto, o controle da qualidade interna são ações que vocês fazem todos os dias dentro do laboratório que vos garanta que vocês vão obter resultados fidedignos. Ok? Pode ser, por exemplo, passar as amostras de controle. Okay? Calibrar os equipamentos. Ter um manual de colheitas. Garantir que o utente é identificado de forma correta. Colher sempre os tubos corretos de acordo com os parâmetros a analisar. Estão a ver? A avaliação externa da qualidade é uma empresa externa que vos envia uma amostra para vocês analisarem como se fosse uma amostra de um utente e o resultado vai ser comparado com o valor verdadeiro. Quanto mais próximo esse valor estiver, significa que as técnicas, as metodologias, a competência técnica, tudo o que está associado a esse resultado
estão de acordo com os requisitos da qualidade. Alguma dúvida? Estão a entender? O que é a calibração? Isto é o primeiro passo para uma análise. Calibrar significa que o equipamento está a dar os valores que eu espero que ele tenha. Então, é um processo analítico que designa um valor numérico ou uma concentração nas amostras de calibração. Portanto, usando leituras ou respostas analíticas encontradas. Ora, eu tenho uma amostra calibradora, tenho um calibrador, eu sei a concentração dos parâmetros que está lá, porque aquilo é fornecido pela empresa a que comprei, e o meu equipamento tem que dar aquele valor. Ok? Isso é calibrar. É verificar que o equipamento está-me a fornecer os valores que eu estou à espera naquela amostra, como calibradora. Portanto, as amostras de calibração têm uma concentração definida, tanto qualitativamente como quantitativamente, de um ou vários constituintes para a calibração do equipamento. Na realidade, uma amostra de calibração tem um conjunto de parâmetros lá dentro. E então, ele vai calibrar relativamente a vários parâmetros. Isto é tão... Vou-vos pôr isto de uma forma mais prática possível. Vocês viram aqueles pesos que eu vos mostrei da balança hoje de manhã? Esses pesos são considerados amostras de calibração. Eles têm um valor cuja massa nós conhecemos. Então, se nós colocarmos aquele peso que tem 1 grama em cima de uma balança, então a balança tem que me dar um sinal de 1 grama. Certo? Isto que eu tive a fazer foi uma calibração. Foi verificar se o equipamento está a me fornecer o valor que eu espero daquela amostra, de acordo com a sua concentração. Ok? Estas amostras de calibração geralmente não têm a mesma consistência das amostras dos utentes. Uma matriz diferente. Devem ser manipuladas de acordo com as instruções do fabricante, dentro do prazo de validade e corretamente condicionadas. Caso contrário, o valor que eu vou receber não é o valor que eu estou à espera. Ok? Eu não estou a conseguir calibrar o equipamento. Ora, após fazer a calibração do equipamento e ter a certeza que ele está a fornecer valores fidedignos, corretos, exatos, eu tenho que avaliar o método analítico em si. O que é um método analítico? Ninguém vos vai dizer isto. O método analítico é uma técnica que vocês utilizam para determinar um tipo de parâmetro numa determinada amostra. Por exemplo, eu quero analisar glicose na urina através da espectrofotometria. Isto é um método. A amostra, a matriz é a urina, a técnica é a espectrofotometria, o parâmetro é a glicose. Certo? Se eu mudar a matriz, não quiser usar a urina, quiser usar o soro ou plasma, eu já estou a mudar o método. Porquê? Porque já estou a fazer uma variação. Agora imaginem, eu quero avaliar na urina a glicose, mas em vez de ser por espectrofotometria, eu quero usar quimiluminescência. É outro método. Seja a mesma matriz, o mesmo parâmetro, mas é outra técnica. Portanto, um método envolve uma matriz, uma técnica e um parâmetro. Isto tudo tem que ser monitorizado. Bem? Isto tudo tem que ser avaliado. Claro, isto é uma coisa extremamente complexa. E eu sei que vocês amam estatística de coração, não é? Mas é um poderoso aliado na avaliação dos métodos analíticos. Vamos falar um bocadinho de estatística, um bocadinho. Não vamos falar de novas,
Mas vamos ter que falar de médias, de padrão, isso vamos ter que falar. Então, eu tenho que avaliar a diferença que existe entre a variação normal e a ocorrência de erros. Porque sempre que faço uma análise, há sempre um erro associado. É inevitável. Agora, eu tenho que controlar esse erro para ele não ser muito brusco, não é? Então, como é que eu faço essa avaliação? Utilizo amostras de controle, as cartas de controle Levy-Jennings e as regras do STAD, que é aquilo que nós vamos fazer a seguir. Okay? O que são então as amostras de controle? São amostras que têm lá substâncias que nós queremos analisar, mas eu não conheço exatamente essa concentração. Na calibração, sim. Aqui não. Eu não sou obrigada a conhecer exatamente a concentração da glucose, do colesterol dentro desta amostra de controle. Ok? Já vou explicar. Muito boa pergunta. Vou explicar. Ora, permitem monitorizar o desempenho dos métodos analíticos através da avaliação da precisão e da exatidão. Vocês já vão perceber como é que isto se avalia. Tem uma matriz semelhante às amostras dos utentes. Geralmente tem mais do que um analítico e pode ter níveis baixos, normal e alto. Por que é importante ter estes níveis diferentes? Ora, eu preciso... O que é que isto significa? Sabes o que é? Nível baixo, normal e alto. O que é que isto significa? Para as amostras de controle. Pensa. Já fizeste isto em antropologia? Então... Mas as bulas de controle. As bulas do controle vêm daqui, não é? Então é assim. Eu posso ter um controle, uma amostra de controle que tem um nível baixo, um nível normal, um nível alto. O que isto significa? Significa que os constituintes que estão dentro do controle do nível baixo estão baixo do intervalo de referência. São valores baixos. Normal. Normal, não é? E um nível alto significa que eu tenho mais do que é o normal. Tenho mais do que é um limite máximo do intervalo de referência. Por que isto é importante? Porque eu tenho que garantir que o meu método analítico me consiga fornecer resultados fidedignos, mesmo quando o utente tem valores baixos ou valores altos. Eu tenho que garantir que o meu método analítico é capaz de reproduzir, não é, fielmente quando as concentrações são muito baixas ou as concentrações são muito altas nas amostras dos utentes. Ok? Por isso mesmo é que eu não preciso saber exatamente a concentração dos analíticos. Porquê? Porque para avaliar os resultados das amostras de controle, eu tenho que fazer uma carta de controle Levy-Jennings. E para fazer a carta de controle Levy-Jennings, eu preciso de um conjunto de valores. Preciso de um batch de valores estatística. E nesse batch de valores tem que ser pelo menos 20 valores e depois vou fazer a média. Estavas a pensar na média de Bull. Não. Normalmente, nas bulas de controle, temos aí um intervalo de confiança. Tolerance, normalmente da conta. Ou também Mas temos. o intervalo de confiança é uma coisa diferente. Sim, Nicolas. sim. Mas não temos tanto valores. Nós não fazemos um bem de valores. Há duas formas de construir uma carta de controle e é o que nós vamos fazer mais logo. Ou através dessa média dos valores todos que nós temos, então nós passamos o controle e vamos adquirir 20 resultados. Desses 20 resultados vamos fazer a média. Okay? Já vais perceber isto no final do dia. Mas eu também posso fazer uma carta de controle Levy-Jennings a partir da bula do controle. Ou seja, em vez de eu estar a fazer estatística, a empresa que me comercializou a amostra de controle já me disse qual é que era a média que eu devia utilizar. Só tem calculados o padrão, que muitas vezes também é fornecido pela própria casa de produção. Está bem? Já se está a fazer luz
Portanto, são analisadas da mesma forma e ao mesmo tempo que as amostras existentes. Ok? Oi? Ora, aqui está uma carta de controle de David Jennings, que é o que vocês vão aprender a fazer esta tarde. Ok? É assim, isto pode ser feito no papel milimétrico, mas tem muito mais graça vocês saberem utilizar o Excel. Por isso mesmo, é o que eu vos vou ensinar a fazer isto no Excel. É claro que nos dias de hoje, isto não é feito por nós. Já existem softwares que já têm isto lá. A gente só tem que indicar a média e os desvios padrão, os intervalos de desvio padrão. Então, uma carta de controle David Jennings tem uma média, que é a média do controlo, nível baixo, normal ou alto, e depois nós temos que indicar neste gráfico, nesta carta de controle David Jennings, a intenção tem que saber escrever, vocês vão ter que determinar e anotar qual é que é o intervalo que está entre a média mais um desvio padrão e menos um desvio padrão, a média mais 2 desvio padrão e menos 2 desvio padrão, a média mais 3 desvio padrão e a média menos 3 desvio padrão. Estes valores têm que estar anotados no gráfico para vocês conseguirem interpretar as regras de Best-Card. Regras de Best-Card. Existem dois grupos. Regras alerta e regras mandatárias. Regras alerta. Só temos uma. 1,2S. O que é que significa 1,2S? Isto, o valor ou o número que está na regra já vos explica o que é que a regra é. Então, vou explicar a diferença entre uma regra alerta e regra mandatária. Basicamente, uma regra alerta, como o próprio nome indica, significa que vocês têm que estar alerta se o valor do controle da qualidade violou esta regra, significa que pode vir daqui mais erros que podem influenciar os resultados da nossa metodologia, da nossa análise. Okay? Então temos que estar alerta e rever os procedimentos para perceber se isto vai piorar ou vai melhorar. Normalmente isto é um erro aleatório que acontece. As regras mandatárias já são mais preocupantes. Se elas foram desrespeitadas, é porque está, se calhar, a aparecer aqui não só erros aleatórios, mas erros sistemáticos. Então, eu não posso confiar nos resultados das amostras que eu analisei aqui. Ok? Significa que os valores que eu estou a obter para as amostras teste podem não ser confiáveis. Ok? Pensem lá no que é que eu tenho estado aqui a dizer e ver se estão a perceber. Recapitulando, qualidade significa vocês terem que cumprir os requisitos de outras pessoas. Bem, vocês trabalham num laboratório, o principal requisito de qualidade que vocês devem cumprir, porque as pessoas não precisam ir ao laboratório e dizer assim, atenção que eu quero que os meus resultados sejam representativos e fidedignos. A pessoa já tem esse desejo implícito quando ela escolhe o vosso laboratório. Ela já está a confiar que vocês vão ter essa preocupação. E a vossa preocupação é alcançar essa excelência, essa qualidade. Como é que vocês alcançam essa qualidade? Depende da fase da marcha analítica. Se for na fase da marcha, se for na fase pré-analítica, vocês têm um conjunto de controle de qualidade. Se for na marcha analítica, vocês passam as amostras de controle, calibração e avaliam as regras de Best-Card numa carta de controle David Jennings. Se for na marcha, na fase pós-analítica, como é que vocês controlam essa parte? Ora, vocês têm que ter certeza que os resultados são dados nas unidades em si. Vocês vão ter que ter a certeza que os resultados foram interpretados de forma correta, foram fornecidos à pessoa correta.
Ok? Isto tudo faz parte da qualidade. E são ações que vocês fazem todos os dias da mesma maneira. Que é para chegar sempre ao mesmo objetivo. Ok? Portanto, esta aula, embora eu vos esteja a ensinar o que é a qualidade de uma forma geral, eu vou me focar mais no controle da qualidade da fase analítica, que é isso que nós estamos a ver agora. Ok? Estão a entender até aqui? Na fase analítica, depois de calibrar o meu equipamento, verificar que o valor fornecido pelo equipamento é o valor que eu esperava da amostra de calibração, eu vou passar as amostras de controle. Certo? E a amostra de controle vai ter que ser fornecido um resultado. Logo na amostra de controle do equipamento, o equipamento vai me fornecer um resultado. Um resultado para o parâmetro que eu estou a avaliar. Glicose, lípidos, triglicéridos, proteínas totais, tanto faz. Ok? Então, com os valores que eu vou recebendo da análise da amostra de controle, eu vou colocar esses resultados na minha carta de controle Levy-Jennings. E conforme os resultados que eu obtiver, assim é a interpretação que eu faço das regras. Então, quando eu passei um controle e o resultado dessa amostra de controle calhou abaixo do intervalo média mais 2 desvio padrão, então eu tenho uma regra alerta aqui, é a chamada 1,2S. 1,2S significa um valor que ultrapassou o intervalo de 2 desvio padrão. S é o mesmo que desvio padrão. Faz sentido? Se vocês perceberem isto, vão perceber tudo o resto. Bem? Ora, se eu, em vez de ter esta bolinha vermelha aqui, tivesse aqui, continuava a ser 1,2S. Portanto, faz estar para baixo ou estar para cima. Bem? 1,3S. Qual é que é a diferença? Portanto, ou ultrapassa média mais 3 desvio padrão ou média menos 3 desvio padrão. Vão ver? Um padrão, outro, 2 padrões, 3 desvio padrões. Está aqui. Estão a ver? Vamos tomar atenção. Eu com a sensação que vocês não estão a perceber nada do que eu estou falando. Ao menos 2,2S. 2 valores que ultrapassam o intervalo 2 desvio padrão. Ok? Então, este aqui é uma alerta, posso continuar a trabalhar com aquela metodologia, não preciso parar, não preciso remover nada. Agora, se o resultado do padrão, a amostra de controle, ultrapassar a média mais 3 desvio padrão ou menos 3 desvio padrão, isso é uma coisa absurda. É um erro aleatório. Eu não posso ter aquele erro tão grande. Então, se na última vez que eu passei aquela amostra de controle, cujo valor anda à volta desta média e de repente vem para aqui para baixo, qualquer coisa não correu bem nesta análise. Eu não posso confiar naquilo. Está bem? É a mesma coisa aqui. Ora, no dia anterior, tudo bem. Tive um valor a ultrapassar o 2 desvio padrão, tudo bem, mas quando eu vou passar no dia seguinte o mesmo desvio padrão, o mesmo amostra de controle e continuo neste mesma gama de valores, quando ele está mais próximo deste verde, desta média, está aqui um erro sistemático, sistematicamente a ocorrer qualquer coisa de errado, que me está a interferir com o resultado das minhas amostras também. Se interfere com o resultado das amostras de controle, cuja concentração eu sei que deve andar à volta desta média,
Não sei exatamente qual é, mas sei que deve andar à volta daquela média. Qualquer coisa aqui não está bem. Esta variação que aqui está é uma variação normal, é perfeitamente aceitável. Agora, isto não. Isto é um erro sistemático que aqui está. Agora aqui, ora, há várias formas de interpretar o R4S. R4S significa que há uma distância de pelo menos 4 desvios padrão entre um valor e o outro. Isto é gravíssimo. Então, de uma vez dá-me isto, na outra vez dá-me 4 desvios padrões de diferença. Isto é assim, uma coisa absurda. Ora, como é que isto se deve interpretar? Isto deve ser interpretado dentro da mesma corrida, ou seja, usar o mesmo padrão dentro da mesma corrida, ou então usar dois padrões semelhantes, no nível baixo e no nível acima, aqui na mesma corrida. Não é? Quatro S, estão a ver? Já é diferente das outras. Aqui são 4 valores a ultrapassarem do mesmo lado da média o intervalo de um desvio padrão. É assim que vocês interpretam. Porquê que isto é problemático? Porque isto é uma tendência, começa a haver aqui uma tendência, é um erro sistemático, ou seja, as amostras estão a começar a ter uma tendência sempre no mesmo sentido. E isto não é normal. Quando que o normal é esta variação, estão a ver? Isto não é uma variação normal, é uma tendência. 10 vezes. 10 vezes significa que 10 valores. Atenção, há às vezes também o 8 vezes, isto depende. Há várias regras do STR, estas são as principais. Pelo menos 10 valores consecutivos do controle de qualidade interno estão do mesmo lado da média. É um bocado estranho. É também um erro sistemático. Porquê? Está sistematicamente sempre do mesmo lado da média? Quando a variação normal deveria andar à volta da média? Para baixo e para cima? Dúvidas? Portanto, tem aqui outra vez as regras para vocês então fazerem a vossa interpretação. E a seguir nós vamos construir estas cartas e fazer a interpretação delas. Para ver se vocês compreenderam. Portanto, na fase analítica, também temos que ter o cuidado em cumprir os requisitos da qualidade. Não desrespeitar esses requisitos. Então, nós temos que ter em atenção todas estas medidas para garantir a qualidade. Ou seja, estas ações sistemáticas são o controle da qualidade na fase pós-analítica. Eu já as disse de uma forma muito generalizada, não vou ler o que aqui está. Tá bem? Ora, o que é que o controle da qualidade, seja interno, seja externo, permite avaliar? Permite-me avaliar a exatidão e a precisão. São dois parâmetros de desenvolvimento, de desempenho analítico ou características de desempenho, é o nome destes conceitos, que são fundamentais para eu entender o método analítico. Eu só conheço as características do método analítico se eu souber a exatidão do método, a precisão do método, a sensibilidade, a especificidade, a robustez, a linearidade, ou seja, há uma série de parâmetros de desempenho analítico que têm que ser avaliados sempre que um método é montado. Ok? E depois, a partir daí, vamos monitorizando o método. O que é exatidão? É quão perto os resultados de uma medição está do valor que é tido como verdadeiro, exato. Aqui é uma precisão muito difícil de saber, não é? Portanto, quanto mais próximo o valor obtido estiver
do valor verdadeiro, maior é a exatidão. Quando há uma diferença grande entre o valor obtido e o valor verdadeiro, então temos aqui o efeito do erro sistemático. Ok? E nós avaliamos os erros sistemáticos através, ou melhor, avaliamos a exatidão através do erro absoluto ou relativo. É o que nós vamos fazer nas nossas aulas práticas. Vocês vão medir volumes e se vocês tiverem valores muito próximos do valor que é o exato, vocês vão ter uma medição exata. Como é que eu sei isso? Vamos ter que calcular o erro absoluto para saber isso. Então, o que é que são os erros sistemáticos? São erros que, nas mesmas circunstâncias, vão distorcer as medições num sentido para mais ou para menos, em relação ao verdadeiro valor. São difíceis de detectar, mas podem ser corrigidos. Eles podem provocar uma tendência ou uma alteração brusca, como o que vocês veem aqui. Portanto, esta variação não é normal, pois não? Isto é uma tendência causada por erros sistemáticos. Está ou não está a afastar os nossos resultados do valor médio, que é tido como real? Sim. Então é sistemático. Portanto, normalmente uma tendência é causada por uma deterioração ou do corante, ou do reagente, do controle da temperatura. Há uma deterioração, então há uma tendência para ir piorando o resultado ao longo do tempo. Porque a deterioração é também gradual, a não ser que seja brusca. Não é? Aí já vai causar alterações bruscas. Ora, se vocês passam daqui para aqui, mas é só um valor, se só tivesse aqui um ponto vermelho e os outros todos estivessem aqui abaixo, isto era um erro aleatório. Mas não. Houve uma alteração brusca e todas as outras medições seguintes mantiveram-se naquela região. Então isto é erro sistemático. Okay? Pode acontecer por uma mudança no reagente, uma avaria no sistema de pipetagem, uma bolha de ar. Precisão. O que é precisão? Não era isso. Pode dizer de outra maneira. Pode dizer da mesma. Se os valores estão próximos uns dos outros, mesmo que estejam desviados do que estamos à espera. Mas eles podem estar desviados do que estás à Sim. espera e mesmo assim serem precisos. Sim, podem não ser exatos, mas precisos. É isso. Exatamente. Ora, ou seja, vocês querem avaliar o grau de concordância entre os resultados obtidos numa série de medições efetuadas à mesma amostra. Isto só funciona se vocês estiverem a analisar o mesmo analito na mesma amostra. São repetições. Se vocês estiverem a falar de analitos diferentes na mesma amostra, não se aplica. Se estiverem a falar do mesmo analito em amostras diferentes, também não se aplica. Portanto, a precisão é o resultado 1, 2, 3 e fora, são os resultados das medições da glicose, do soro, do Michael. Ok? Quanto menos dispersos esses valores estiverem entre si, maior será a precisão. Quanto mais dispersos, menor. Portanto, cada vez que há um disparate num desses valores, se há uma grande dispersão desses valores, há aqui um efeito dos erros aleatórios. Como é que eu sei isso? Desvio padrão. Ora, se eu tiver aqui a minha média e os valores estiverem sempre a variar em torno da minha média, o meu desvio padrão vai ser grande ou vai ser baixo? Vai ser baixo. Vai ser baixo. Vai ser muito baixo. Agora, se dentro destes valores em torno da média eu tiver um aqui, o que é que vai acontecer ao meu desvio padrão? Vai aumentar. Vai aumentar. Quanto mais valores eu tiver afastados daquela média, maior vai ser o meu desvio padrão. Certo? Portanto, o desvio padrão tem que ser calculado para avaliar exatamente a precisão dos resultados. Ok?
vai ser muito mais fácil avaliar a precisão do que a exatidão. Estão a ver? Eu consigo avaliar, mas eu consigo avaliar precisão e exatidão através do controle de qualidade. Portanto, o externo é mais a exatidão, o interno permite-me avaliar os dois. Olha que o professor Vassal pergunta muito isto nos estágios. Ok? Ora, a precisão dos resultados é avaliada de 3 formas possíveis: repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermédia. Já ouviram falar nestes conceitos, principalmente estes dois, certo? Qual é que é a diferença? Já ouviram falar? Há pessoas a dizerem que sim. O que é que ouviram falar sobre estes termos? Eu não sei, às vezes estão repetindo no sistema de avaliação. A repetibilidade, eu vou explicar cada um deles. A repetibilidade é a aptidão que o instrumento de medição tem, o método, para, em condições de utilização definidas, dar respostas muito próximas quando se aplica repetidamente o mesmo sinal de entrada. Ou seja, repetibilidade significa vocês medirem o mesmo parâmetro da mesma amostra várias vezes, sempre nas mesmas condições. Ou seja, reduzindo ao mínimo as alterações devido ao observador. Ou seja, tem que ser sempre a mesma pessoa a fazer. Utilizando sempre a mesma amostra e a mesma técnica. O mesmo equipamento, nas mesmas condições de temperatura, umidade, pressão atmosférica, etc. No mesmo laboratório e dentro de um curto intervalo de tempo. Ou seja, se vocês fizerem a repetição da análise dentro das mesmas condições, sempre nas mesmas condições, e vocês tiverem resultados muito próximos, então o vosso método é repetível. Porquê? Vocês repetindo aquelas análises nas mesmas condições, os valores são sempre muito próximos. Isso é que a repetibilidade permite avaliar a precisão. Vou explicar a reprodutibilidade para vocês perceberem a reprodutibilidade. Olha, a reprodutibilidade, o que é que eu tenho? Exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter os resultados obtidos da repetição das análises muito próximos entre si. Mas eu fiz variar as condições de repetição. Ou seja, mudei o método, mudei o operador, mudei o instrumento de medida, o local, as condições, pouco tempo. Estão a ver? Se, mesmo variando isto tudo, eu conseguir obter para aquela amostra, para aquele parâmetro, os resultados sempre muito próximos entre si, então aquele método é reprodutível. Portanto, a precisão avalia-se através da repetibilidade e da reprodutibilidade. Para eu fazer a análise da precisão, eu preciso de ter vários valores. A análise da exatidão basta um valor, certo? Que é o valor obtido, que eu vou comparar com o valor tido como verdadeiro. Agora, com um valor eu não posso ter uma avaliação da precisão. Porquê? Porque eu preciso de outro valor para conseguir comparar se eles estão próximos ou não. Então, como é que eu obtenho esse valor? Das duas uma, repetindo a análise daquele parâmetro, daquela amostra, sempre nas mesmas condições, repetibilidade, ou fazendo variar uma ou todas as condições de repetição. Neste caso, repetibilidade. Dúvidas? Não há dúvidas?
inevitáveis, por isso eles também são difíceis de corrigir. No entanto, não existe uma grande preocupação. Porquê? Porque um erro aleatório, se nós fizermos muitas repetições, esse erro aleatório vai ter a tendência para se anular. Ok? Se nós tivermos 10 valores próximos de 1, e eu tiver 1, vai ser 2, não é? Esse 2 é um erro aleatório, mas os outros 10 vão compensar esse erro aleatório. Podem ser provocados por picos de corrente, variações no ambiente de laboratório, erros de pilotagem, alterações de pulverização. Até uma bolha. Vocês podem ter uma bolha na amostra. Quando o feixe de luz vai passar, já está a causar uma interferência. Okay? Por exemplo, não é? Portanto, sabem avaliar estes gráficos, estas figuras? Portanto, temos aqui o valor médio, que é considerado, neste caso, também o valor verdadeiro. Portanto, temos aqui cada um destes pontos representa um resultado de uma repetição feita, mesmo parâmetro, mesmo análise. Eles estão todos próximos entre si, então o método é preciso. Mas também estão muito perto do valor tido como real, verdadeiro. Então é um método exato. Aqui, muito próximos entre si, preciso. Afastados do valor médio, exato. Não exato, desculpem. Aqui, pouco exato, mas também não é muito. Aliás, é pouco preciso, mas também não é muito exato. Não? Aqui, a mesma coisa. Ok? Portanto, se bem que aqui é mais exato do que é aqui. Okay? A opção primeiro é exato e preciso. Portanto, é fácil também entender esta questão, não é? A mesma coisa. Ora, isto é uma curva de distribuição normal dos resultados, não é? Ora, se eu tiver uma distribuição dos valores em torno da média, isto é a dispersão dos valores, portanto é a precisão dos valores. Se eu tiver uma grande distância de um resultado em relação à média conhecida, é o erro sistemático que vai provocar essa distância. Okay? Isto, já falaram, sensibilidade e especificidade, certo? Ou não? Eu só preciso de uma resposta, ou é sim ou não. Tá bem? Já falaram? Não falaram, então. Então, eu devia falar na epidemiologia, por exemplo. Que isso é uma coisa que se aprende em epidemiologia. Nós aprendeste em epidemiologia. Bom, então, eu vou ler e vou explicar muito bem. Melhor, vou tentar explicar. Vocês vão perceber a nós, são todos 500. O que é sensibilidade? O que é especificidade? Hoje de manhã nós falamos de sensibilidade das balanças. Perceberam o exemplo que eu dei? Sim. Eu vou dar isso no exemplo agora da química analítica, da química clínica. Não é? Então, a sensibilidade do método é a capacidade que o método tem de distinguir concentrações muito próximas do analítico. Então, a sensibilidade é a proporção de indivíduos com doença que são identificados corretamente pela doença. São os verdadeiros sinais. Okay? Indica que o bom do teste é identificar a doença em questão. Ou seja, imaginem que isto agora é fácil com a história do Covid, não foi assim há tanto tempo. Falava-se muito da sensibilidade dos testes rápidos. Tem a ver com isto. Tem a ver com a capacidade que esses testes rápidos tinham de conseguir identificar ou distinguir concentrações muito próximas do analítico. Ou seja, quando
do vírus, não é? Mas o valor dos anticorpos, o título de anticorpo que essas pessoas tinham em circulação, ainda deve ser muito baixo, não é? Se é muito baixo, o método ainda não tem capacidade para conseguir identificar aqueles anticorpos que estão em circulação, que são uma concentração muito baixa, para identificá-los como sendo do vírus, SARS-CoV. Ok? Ora, o que é a especificidade? Já vamos comparar os dois. É a capacidade do método em distinguir o analítico dos outros componentes da matriz. Quando nós analisamos uma amostra, nós não temos só aquele parâmetro que nós queremos analisar, pois não? Por exemplo, um anticorpo, não é? Quantos anticorpos é que eu não tenho em circulação? Todos os que resultaram da exposição a todos os vírus, bactérias a que eu tive exposto na minha vida. Não é? Ora, eu quero que o método específico consiga identificar indivíduos saudáveis, não é? Sem a doença. Como é que a especificidade se relaciona com isto? Ora, eu tenho vários tipos de anticorpos na minha amostra. O método é específico se o método conseguir identificar o A como sendo A e não identificar o B como sendo o A. Não é? O método é específico se ele consegue identificar o analito de interesse sem confundir com outros que estão na amostra. Ora, vocês querem identificar, vocês querem testar uma pessoa para o HIV. E vocês têm um método, vão aplicar um método. E vocês dão um resultado falsamente positivo. O que é que aconteceu? A pessoa não está doente com HIV, mas vocês disseram que aquela pessoa tem o HIV. O que é que aconteceu ao método? É um método não específico. Porquê? Porque ele foi, se calhar, detectar outro anticorpo que a pessoa tem em circulação como sendo o anticorpo que eu queria detectar. Então, nesse caso, o método é inespecífico, tem muito baixa especificidade. Ok? Agora, a pessoa tem, de facto, os anticorpos do HIV, contra o HIV, mas tem um baixo título de anticorpos. Acham que o teste é sensível? Se ele identificou a pessoa como sendo saudável, ou seja, sem ter os anticorpos? Vão perceber agora a sensibilidade e a especificidade? Vamos lá aqui ver. Isto, conhecem? Já ouviram falar? Esta tabela pode ser apresentada com o teste ali e a evidência em baixo. Está bem? Então, vamos olhar para aquilo que nos interessa, para já. Ora, o teste deu positivo e a pessoa, de facto, tem a doença. Chamamos a isto um verdadeiro positivo. Isto é o que nos interessa. Também nos interessa que o teste dê negativo numa pessoa que não tenha a doença. Isto é um verdadeiro negativo. Mas é inevitável que hajam falsos positivos e falsos negativos. Ok? Os falsos positivos são chamados de erros do tipo 1. Vocês deram isto? Estatística? E os falsos negativos são erros do tipo 2. Ok? Vou-vos dar aqui uma matemática para vocês não se esquecerem. O P só tem uma perninha, como o número 1. O número 2 tem duas perninhas, como tem um M. Vocês não se vão esquecer mais disto. Ora, eu não quero ter nem um falso positivo nem um falso negativo. Isto, em termos estatísticos, é muito grave, não é? Eu não quero ter resultados errados. Estar a dizer que houve um efeito de um medicamento num conjunto de pessoas quando aquilo foi um falso positivo. Portanto,
sensibilidade é avaliada através desta forma. O número de valores de verdadeiros positivos a dividir por a soma dos verdadeiros positivos mais a soma dos falsos negativos vezes 100. Isto vai nos dar aqui uma porcentagem. Bem? Então, quanto maior o número de verdadeiros positivos, maior a sensibilidade do teste. Quanto maior o número de falsos negativos, menor a sensibilidade do teste. Faz sentido? É só olhar para a forma. Se a gente aumentar o valor do B, não é? Estamos inevitavelmente a baixar a percentagem da sensibilidade. E é aquilo que eu tive a explicar. Ou seja, ele está a identificar, ele não está a conseguir identificar as pessoas doentes dentro de uma população de pessoas doentes. Ok? É a proporção de indivíduos com doença que são identificados corretamente pelo teste. Ok? Então, porcentagem de pessoas realmente doentes dentro de pessoas que têm a doença. Sim, é o que aquilo significa. A especificidade. Ora, a especificidade é quanto maior for o valor de verdadeiros negativos. Porquê? Porque eu quero identificar as pessoas saudáveis dentro da população de pessoas saudáveis. Se eu identificar essas pessoas como doentes, é porque eu estou a confundir um analítico com o outro. Eu não, método. Ok? Então, para ter uma maior especificidade, eu tenho que ter um maior número de valores de verdadeiros negativos. Se eu aumento os falsos positivos, eu estou a diminuir a especificidade, porque aqueles falsos positivos significa que houve um analito que foi detectado como sendo A e na realidade ele era outro qualquer. Os valores preditivos são valores de probabilidades. Qual é que é a probabilidade de eu conseguir detectar que o meu teste tem de ser positivo, portanto, dentro destas características? Basicamente, isto é os falsos negativos e os falsos positivos, não é? Num falso positivo, dá para perceber perfeitamente por ali, não é? O médico a dizer ao senhor que ele está grávido. Portanto, acho que isso ainda não é possível. Acho que isso ainda não é possível. Estamos a falar de cromossoma XY, não é? E agora ainda não foi possível. Portanto, é um falso positivo. É claramente possível que isto é errado, não é? Ora, temos aqui o falso negativo, que é a médica, a enfermeira, a médica dizer à senhora que ela não está grávida. Eu aqui desconfiava mais, porque há miomas que são confundidos com caríolas, é verdade. São tumores com... Mas pronto. Entender o jeito dos falsos positivos e dos falsos negativos. Ora, então, para terminar a nossa aula TP, vamos terminar com a certificação e a acreditação. O que é a certificação e a acreditação? Agora, se precisamos todas. Falámos ainda há bocado do sistema de gestão da qualidade, não falámos? Então vamos lá ver o que é a diferença entre estes dois conceitos. Eu vou ler e depois vou explicar. Isto são as definições. São definições, vocês vão em qualquer lado e vão encontrá-las desta maneira. Mas eu vou explicar o que é que elas codificam. Tá? Portanto, é um procedimento, a certificação é um procedimento mediante o qual um organismo de certificação garante que um produto, um processo ou serviço está conforme os requisitos especificados. Dá alguma coisa? É normal. Ora, certificação. Um laboratório certificado significa que é um laboratório que cumpre os requisitos da qualidade. Certo? Há vários tipos de certificação. Eu só me estou a concentrar nas da qualidade. Bem? Um laboratório que cumpre os requisitos
são os tais requisitos especificados, eu especifiquei o que era a qualidade, é aquele que tem o sistema de gestão da qualidade implementado. Isto é a certificação. Quando vocês forem a um laboratório, e o laboratório tiver lá umas bandeirinhas ou umas marcas a dizerem laboratório certificado, ele vai indicar a norma, a ISO 9000-2015, acho que já é algo mais recente. Ou seja, vai significar que aquele laboratório tem implementado um sistema de gestão da qualidade. O que é que significa? Significa que vocês podem confiar naqueles resultados. Porquê? Porque aquele laboratório tem os equipamentos, as instalações físicas, os controlos, os calibradores e os processos implementados para garantir os resultados que vocês vão receber, não é? São fidedignos e podem confiar nesses resultados. Mas nós também temos aqui a acreditação. Ora, a acreditação é um processo mediante o qual o organismo autorizado reconhece formalmente que uma organização em vidas é competente para executar tarefas específicas. Então, o que é um laboratório acreditado? Ora, ali fala em requisitos especificados, aqui fala em competência técnica. Qual é que é a diferença entre um e outro? Os laboratórios acreditados podem trabalhar com os Um certificado também deve trabalhar em conjunto com outros laboratórios. Um laboratório acreditado é um laboratório que, para além de ter um sistema de gestão da qualidade implementado, também dá garantias de excelência técnica. Ou seja, para além de todas aquelas coisas que eu falei que fazem parte do sistema de gestão da qualidade, também tem os profissionais de análises clínicas a trabalharem lá. Ou seja, as pessoas, os profissionais que lá trabalham, têm as competências técnicas exigidas e ideais para executar aquelas análises. Vou-vos só aqui explicar mais uma coisinha, que é o laboratório não é bem um laboratório que é acreditado, mas sim um conjunto de análises. O que é que significa? E isto vocês podem ver também no boletim dos resultados. Às vezes diz lá assim, há lá um asterisco e no fim diz assim: este parâmetro está acreditado pela norma 15.189. O que é que significa? Significa que, embora o laboratório tenha milhares de parâmetros que execute, que analisa, apenas aquele ou aquele conjunto de parâmetros é que estão acreditados, ou seja, são as pessoas certas, com a competência técnica e o sistema de gestão da qualidade está implementado para aqueles parâmetros. Okay? Não é todos os parâmetros daquele laboratório, mas sim só aqueles parâmetros, que significa que, mesmo que o sistema de gestão da qualidade esteja implementado no laboratório todo, tá? Só está a garantir que a competência técnica se encontra naquela análise específica e não nas outras. Por exemplo, se for a glicose ao nível da urina e não ao nível do sangue. Se for a glicose ao nível da urina que está acreditada, significa que a pessoa que fez a análise da urina tem as competências técnicas para fazer. Mas não garante, não quer dizer que não tenha para fazer também no sangue, mas não garante que as do sangue também tenham. Percebem o que é que eu estou a dizer? É isso que significa fazer acreditar no parâmetro e não ser acreditado. Portanto, o que é que vocês têm que saber? Que não é obrigatório, pelo menos atualmente em Portugal, não é obrigatório ser certificado e ser acreditado. Não é obrigatório fazer primeiro a certificação e depois a acreditação. Pode-se passar logo imediatamente para a acreditação. Contudo, isto é um processo muito moroso, muito complexo, não é? E é preferível iniciar pelo processo de certificação, que já tem o sistema de gestão da qualidade a implementar, e só depois então passar para a acreditação, que é acrescentar a parte da competência técnica.
já percebi que não perceberam nada. Esta aula é uma aula difícil, porque são conceitos que vocês quiseram não bem falar, mas se vocês não estiverem atentos, quando vocês forem estudar isto vai ser tipo uma coisa extremamente difícil de perceber, principalmente a questão dos números. Ok? Por isso, o que é que eu vos peço? São mais ou menos 20 para as 4, vamos fazer o intervalo até às 4h10. Até às 4h10 vamos começar a nossa aula. Precisam de dispositivos